E aí, pessoal, como que vocês estão? Estamos aqui hoje para falar sobre hipertensão arterial ou pressão alta. Você tem pressão alta? Ou tem algum parente, amigo que tenha? Pois bem, esse vídeo vai ser importante para te dar informações cruciais para que você passe a ter um controle maior da sua pressão, acompanhar e se tiver com ela alterada, fazer o tratamento correto, as medidas corretas para que ela se mantenha controlada e evitar riscos futuros. O que acontece? A pressão alta, a definição dela é uma hipertensão, uma pressão acima de 135 por 85. O limite da pressão arterial pela diretriz brasileira de hipertensão é de 135 por 85. Né? Acima disso, a partir de 140 por 90 já é considerada uma hipertensão. Então, quando a gente fala 12 por 8, 13 por 8 ali, é uma pressão normal. Né? E o problema da hipertensão é que ela acontece de forma muito comum, e a maioria das pessoas não tem sintomas, ou seja, a maioria das vezes ela é assintomática. Então, ou seja, a pessoa está com a pressão às vezes dias, semanas, meses, até anos, com a pressão bem elevada, e como ela não tem costume de ficar medindo toda hora, ela não tem a menor noção que a pressão está alta, no máximo às vezes sente uma dor de cabeça, uma sensação de peso, de dor na nuca, mas que não dá muito valor, ou às vezes está com a pressão alta, mas não corre atrás ali para resolver, e ela passa a ter os riscos da hipertensão crônica. E o que acontece? A pressão arterial, ela precisa ser muito valorizada, por quê? Porque, para vocês terem uma ideia, a pressão arterial é a principal causa de infarto agudo do miocárdio. Aquelas pessoas que têm obstrução aguda de uma artéria do coração, muitas vezes a hipertensão está presente, é um dos principais fatores de risco. A pressão alta é a principal causa de derrame, AVC, uma oclusão aguda da artéria do cérebro, ou então um AVC hemorrágico, um sangramento de uma artéria do cérebro, um rompimento de uma artéria do cérebro com sangramento e hemorragia a nível cerebral. A hipertensão quase sempre está presente. A pressão alta é a principal causa de dissecção aórtica, que é um rasgo que acontece a nível da principal artéria do corpo, aquele tubo grande que sai do coração, dissecção, aquele rasgo ali, que tem uma mortalidade extremamente alta. A pressão alta é a principal causa de insuficiência cardíaca, aquelas pessoas que evoluem com o coração inchado. Imagina, o coração é um músculo que ele vive como uma bomba, funciona como uma bomba, e ele contrai o sangue, mandando o oxigênio e nutrientes através da corrente sanguínea para todo o corpo, para todas as células do corpo. Agora tu imagina aqui na frente uma pressão alta, uma resistência alta, e esse coração tendo que vencer essa resistência cronicamente, chega um ponto que ele não consegue dar conta disso. Por mais que ele tente, por mais que exista mecanismo compensatório, chega um ponto que ele não consegue mais cumprir o seu papel, e aí a pessoa começa a desenvolver essa insuficiência cardíaca congestiva, né? Coração inchado, coração dilatado. Isso é extremamente grave, com uma mortalidade alta. A hipertensão é uma das principais causas, se não a principal, de insuficiência renal crônica, junto com diabetes, mas principalmente a hipertensão, aquelas pessoas que acabam evoluindo para hemodiálise ou transplante de rim, né? A pressão alta é a principal causa de perda progressiva da visão, cegueira. A pressão alta é a principal causa de insuficiência arterial periférica, principalmente a nível de membros inferiores, doença circulatória de membros inferiores, pressão alta ou diabetes, principalmente pressão alta. Pressão alta é a principal causa também de disfunção erétil, impotência sexual. Então vocês veem que é uma coisa extremamente grave, que se não for tratado de forma correta, vai evoluir fatalmente com o passar do tempo para essas lesões nos órgãos, que muitas vezes se tornam irreversíveis, né? E o que acontece? O que é a definição de pressão alta? É uma pressão elevada a nível da aorta, dessa artéria que sai do coração, que é um baita de um tubo. Imagina o tronco de uma árvore, é a principal artéria, e a partir dela, ela dá ramificação para todo o corpo, para o cérebro, para os membros superiores, para os membros inferiores e para os órgãos do tórax, para o próprio coração, para o abdômen, né? Então, quando a gente fala hipertensão arterial, a gente está falando da pressão ali naquela região, na artéria, na aorta, ali na saída do coração. Então, quando a gente fala a pressão 12 por 8 ou 120 por 80, 120 seria a pressão na hora que o coração contrai, na sístole, a pressão ali na artéria, na aorta. E 80 seria, ou 8, né, seria a pressão na hora que o coração esvazia, né, e o sangue está indo para frente. Aquela pressão ali que fica mais baixa, que a gente fala 8 ou 80, é a pressão diastólica que a gente fala. Então, quando fala 12 por 8 ou 120 por 80, é a pressão ali, 120 milímetros de mercúrio e 80 milímetros de mercúrio na diástole, no momento de relaxamento do coração, né? E o que acontece?
Existem fatores de risco, você tem que tentar identificar por que a minha pressão está alta. Você se pergunta, por que a minha pressão está alta? Né? Existem sempre motivos, a grande maioria das vezes tem motivos para isso. Então, vários fatores, como por exemplo, colesterol alto, alteração de nível de triglicerídeo, o diabetes, problema de tireoide, a obesidade, excesso de peso, o sedentarismo, a falta de atividade física, excesso de sal na dieta, o próprio histórico familiar. Se você tem alguém na família que tenha pressão alta, o teu risco é aumentado, né? E também outros fatores, alterações hormonais, né? E um fator extremamente comum nos dias de hoje é a questão da ansiedade, do estresse. As pessoas hoje andam muito estressadas, muito ansiosas, e isso também contribui por conta de descarga adrenérgica, liberação hormonal, alterações ali a nível da parede, do vaso ali, do endotélio, que acaba causando ali um enrijecimento crônico da artéria e liberação ali de citocinas inflamatórias que vão causar a formação depois de placas de gordura ali na parede das artérias, vai enrijecendo a artéria, ela vai perdendo a sua elasticidade e vai acabando se tornando uma coisa crônica, cronificando ali a lesão. Então, tudo isso vai gerando riscos para os órgãos, principalmente esses órgãos que eu falei, coração, cérebro, rins, olhos, né? E aí o que acontece? Nós precisamos cuidar da pressão alta, nós não podemos facilitar com a pressão alta. Então, se você está tendo pressão elevada, no mínimo você tem que começar a monitorar ela, acompanhar ela de perto, medir algumas vezes, né? E verificar, fazer um monitoramento dela. Existe até exame que você faz o monitoramento da pressão. Às vezes fica com o aparelhinho lá 24 horas para monitorar se a sua pressão está alta, mas mesmo em casa tem o que a gente chama de medida residencial da pressão arterial. Você pode medir a pressão em casa, compra um aparelhinho e vai fazendo o monitoramento dela, né? E se você notar que ela está dando esses valores acima de 135/85, você tem que procurar um médico para fazer o acompanhamento dessa pressão. E aí ele vai te orientar no sentido de você tomar as medidas necessárias para que você consiga ter o controle da sua pressão, para que você não tenha futuramente lesão nesses órgãos principais que a gente comentou, né? Coração, cérebro, rim, olhos, né? E aí como é que você faz? Primeira coisa, você identificar quais são os fatores de risco. É o estresse que está causando isso? É a ansiedade? São alterações do colesterol? É a tua alimentação que está toda errada? Ou é você que de repente está ingerindo sal em excesso na alimentação? Ou às vezes você já estava tomando remédio de pressão e não está tomando direito, você parou de tomar ou está tomando menos do que o médico recomendou. Isso tudo, gente, vai fazendo com que a pressão fique descontrolada e, consequentemente, esses órgãos estão sob risco de evoluir para um evento que pode ser irreversível a nível do órgão até o risco de vida, né? Então a gente não pode negligenciar a pressão alta. Então, se você está com a pressão alta, você tem que tentar identificar esses fatores. É lógico que o médico vai te ajudar, o cardiologista vai te ajudar nesse sentido, de você acompanhar o porquê que a tua pressão está elevando. Ele vai avaliar junto com você o que você precisa fazer de mudança de hábitos de vida, né? Diminuir o peso, fazer exercício, controlar o estresse, controlar a ansiedade, controlar o colesterol, controlar o diabetes, controlar a tireoide. Se você bebe, diminuir a ingestão alcoólica. Se você fuma, parar de fumar, que são 2 fatores de risco que são isoladamente causadores de hipertensão. Tudo isso o médico vai junto com você ajudar a identificar e promover ali os cuidados para que essa pressão controle. Mas existem casos que você tem que tomar medicamento. E aí, às vezes, o médico vai estar vendo isso com você e, se necessário, você tem que tomar a medicação correta e, ao mesmo tempo, ir cuidando das medidas que você tem. Você não vai conseguir perder peso de uma hora para outra, você não vai conseguir, às vezes, parar de uma hora para outra de beber, né? Mas você já fazendo os ajustes e tomando as medicações, mantendo a sua pressão controlada, os riscos de você evoluir para algum evento grave naquele órgão ou risco de vida, de causar algum evento fatal ali, um infarto, um derrame, diminui bastante. Então, gente, não negligencia a sua pressão. Se você tem mais de 40 anos, homem, mais de 40 anos, mulheres também, né? Se você tem histórico familiar, se você está acima do peso, se você não faz atividade física, se você fuma, se você bebe, monitora a tua pressão, de vez em quando dá uma verificada nela. E se vê que ela está dando alterada, acompanha de perto. E se vê que ela está dando alterada, procura o médico, vai ver o que está acontecendo, para junto com ele, vocês dois juntos, fazerem a identificação do porquê que ela está elevando e automaticamente tratar e corrigir e manter ela controlada para que você não tenha eventos futuros. Combinado, gente? A gente fica à disposição aí para tirar eventuais dúvidas quanto à hipertensão e estou lá no consultório também para se precisar. E compartilha esse vídeo aí. Com certeza tem gente aí perto de você com pressão alta, descontrolada, que precisa cuidar da sua pressão.
evitem estresse, evitem ansiedade, relaxem, procurem fazer coisas que relaxem, isso tudo também ajuda muito no controle da pressão. Tá bom, gente? Fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!